Boa tarde, meu povo! Tudo bem? E aí, como vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo sussa? Deixa eu ver aqui quem tá por aqui. Pessoal Diogo, Napoleão, um abração pra vocês, pessoal. Sempre presentes. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. É de Lúcia, Karen, Ana Carlena, Regina. Pessoal aqui pelo YouTube, quem tá em casa, ó. Um abração pra vocês. E minha chefe Iracema, que eu já tô vendo a mensagem dela ali. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, seguinte, como vocês sabem, essa semana o nosso foco é revisão, tá? Revisar, porque as provas já estão chegando, próxima semana aí tem prova. Semana passada a gente falou aquela parte de petróleo, de combustíveis, e hoje vamos dar relembrado, vamos revisar a parte de funções inorgânicas, tá certo? Então, vamos começar. Pessoal, hoje eu estou aqui sentado, meu pé não está legal, então a gente vai sentado mesmo que dá certo. Bom, antes de qualquer coisa, nós temos que tratar o que são soluções eletrolíticas e não eletrolíticas. Por quê? As definições sobre ácidos e bases, quando o Arrhenius as definiu, foi baseado em você dissolver uma substância em água, certo? Quando você dissolve, essa substância, ao dissolver, ela pode sofrer dois processos. Um é chamado de ionização e o outro de dissociação. Então, a análise desses dois processos é que vai definir o que é um ácido, o que é uma base, entre outros processos, que também o que é um sal e o que é um óxido, tá bom? Então, soluções eletrolíticas ou não eletrolíticas são aquelas soluções que nós vamos analisar a passagem de corrente elétrica por ela. Por exemplo, eletrolíticas são aquelas que conduzem corrente elétrica. No caso, ácidos, bases e sais, eles formam soluções eletrolíticas. Você coloca aquela substância em solução e ela vai sofrer ou uma ionização ou uma dissociação. Então, essa ionização e dissociação que elas sofrem vai gerar o que nós chamamos de solução eletrolítica, pois conduz corrente elétrica, tá? Já a solução não eletrolítica, elas geralmente são soluções moleculares. O que é que significa? Quando você dissolve em água, ele vai simplesmente separar as moléculas, mas nessa separação não gera íons, tá? Não vai gerar, ó, não vai gerar íons, tá? Por quê? É preciso possuir íons livres para que uma solução seja eletrolítica. Então, como não vai gerar íons essa solução, então a gente chama ela de não eletrolítica. É o caso do açúcar, por exemplo. Quando você dissolve açúcar em água, ele não é um bom condutor de corrente elétrica, porque o açúcar é uma substância que, ao dissolver em água, gera uma solução não eletrolítica, tá? Dessa maneira aqui, ó. Como você pode ver, quando sofre a ionização ou a dissociação, gera íons livres. Então você vai ter íons aqui, ó, íons na solução, tá? Então, o fato desses íons existirem, o que é que acontece? Vai haver a condução de corrente elétrica de um ponto a outro, fechando o circuito. Como fecha o circuito, a lâmpada acende, certo? Já a solução não eletrolítica, ela não possui íons livres, como você pode ver, só moléculas dissolvidas. Como só tem moléculas, vai acontecer o seguinte: essa condução aqui, ó, ela não vai acontecer. Então o circuito não fecha, a lâmpada continua apagada, tá? A lâmpada está apagada porque o circuito não vai fechar. Se você não tem um circuito fechado, não vai acontecer a condução de corrente elétrica. Sem condução de corrente elétrica, essa solução é a não eletrolítica, tá? Por exemplo, se você pegar a água da torneira é uma mistura, tá, gente? Então, a água da torneira, ela não tem uma boa condução de corrente elétrica, porque ela tem poucos sais dissolvidos, mas ela vai conduzir bem fraquinho, tá bom? Já se você colocar sal de cozinha na água, essa condução vai ficar bem intensa, porque o sal de cozinha,
ele é um forte eletrólito, ele dissolve bastante em água, ele libera muitos íons, beleza? Então, fecha o sistema, fecha o circuito e você vai ver que acende de maneira bem intensa a lâmpada por causa que está havendo a passagem de corrente elétrica, tá? Se você pegar água pura e colocar o açúcar, vai acontecer isso aqui. Porque o açúcar, como é uma substância molecular, a sua dissolução vai gerar somente as moléculas livres no sistema sem íons. O circuito não fecha, então não vai haver a condução de corrente elétrica. Então, esse tipo de sistema aqui é muito bom para você determinar se um ácido é forte ou fraco, por exemplo. Porque ácidos fortes vão liberar uma grande quantidade de íons. Muitos íons, o que é que significa, gente? Muitos íons, uma boa condução de corrente elétrica. O circuito fecha perfeitinho. Quando você coloca um ácido fraco, você vai gerar uma pequena quantidade de íons livres. Essa pequena quantidade não fecha tão bem o circuito e não vai haver aquela grande condução de corrente. É dessa maneira, a lâmpada acende, mas não acende com tanta intensidade. Então, toda vez que você vê uma questão envolvendo solução eletrolítica, que você vê uma lâmpada acendendo com intensidade e outra não, nesse caso, uma acendendo com intensidade e a outra com intensidade mais baixa, a que acende com a intensidade mais alta, com certeza é uma substância que ioniza mais, seria um ácido mais forte, tá? Bom, então vamos seguindo. Soluções eletrolíticas e não eletrolíticas são usadas porque Arrhenius, que foi o cidadão que definiu os conceitos de ácidos e bases, ele trabalhava com essa ideia de solução eletrolítica, tá? E com isso, ele gerou dois conceitos, a ionização e a dissociação. Vamos começar com a ionização. Ionizar é formar íons, quer dizer, ele é um composto molecular, tá bom? É uma substância que é um composto molecular. Porém, quando dissolvido em água, a sua ligação química vai ser rompida, vai ser quebrada, e nesta quebra vai gerar a formação de uma solução eletrolítica. Porém, essa substância, quando é pura, ela é não eletrolítica. Por exemplo, HCl. Se eu pegar o HCl puro e tentar... Não, bota o ácido sulfúrico que é melhor. O ácido sulfúrico é líquido, o HCl é um vapor, para não gerar confusões. Então, se você pegar o ácido sulfúrico puro e colocar ele para tentar fazer uma solução eletrolítica, você não consegue. Porque o ácido sulfúrico puro é uma substância molecular. Como é uma substância molecular, ele não conduz corrente elétrica. Porém, quando coloca ele em água, você vai gerar a formação do íon hidrônio, o H3O+, mais o SO4, 2-. Aqui é o íon hidrônio. Que em alguns livros também aparece H+, tá? H+, H3O+, é o mais correto, mas pode aparecer H+ também. Então, quando um ácido é adicionado em água, ele sofre esse processo que nós chamamos de ionização. Mas ele vai ser chamado de ácido de Arrhenius por causa da liberação desse grupo aqui, ó. Liberou o grupo H3O+, ou íon hidrônio, ou H+, como você pode ver em alguns livros, o H+, liberou esse íon, essa substância vai ser chamada de ácido. Então, o que é um ácido? É toda substância que em solução aquosa sofre ionização, liberando o íon H+, ou H3O+. Show? Tranquilinho? Eu gosto de dar a seguinte dica. Às vezes o menino fica assim, professor, meu Deus, é muito difícil esse conceito. Então, de uma maneira bem simples, para você aprender rapidinho, ó. Existem exceções, tá? Mas geralmente o Enem não trabalha com exceção. Então, começou com hidrogênio no início da molécula, tem uma grande chance de ser um ácido. Cuidado, tem exceções, viu, pessoal? Mas, numa questão, para você diferenciar, ajuda muito. Beleza? Mas o jeito correto é você saber que, em solução aquosa, se sofrer ionização e liberar H3O+, aí é um ácido. Show? Bom,
Bora falar de alguns ácidos comuns no nosso dia a dia, como o ácido clorídrico ou HCl. Gente, ó, esses ácidos que eu vou mencionar para vocês agora, é interessante você conhecê-los, sua fórmula e principais características, porque são os ácidos mais comuns, o que mais aparece, principalmente nas questões, tá? O HCl também chamado de ácido muriático, que é o nome que você encontra ele no comércio, tá certo? Quando ele está impuro, um termo técnico. Muito utilizado na indústria, laboratório, solução de limpeza, tá? É usado na limpeza de superfície metálica, que é quando você pega um metal muito enferrujado, você coloca ele ali no ácido um pouquinho, ele dá uma corrosão rápida naquela parte ali, você consegue limpar de maneira mais fácil. E o principal constituinte da solução chamada suco gástrico, que está no nosso estômago, que ajuda no processo de digestão, ácido clorídrico. HCl é um ácido muito, muito empregado, certo? Principalmente em laboratório e de maneira industrial. Outro ácido muito comum, o ácido sulfúrico, também conhecido como água de bateria, porque em algumas baterias de automóvel, também de algumas motos, a bateria é uma bateria líquida, né? Ela tem um sistema dentro dela que é uma solução junto com placas metálicas. E essa solução geralmente é uma solução de ácido sulfúrico que vai ajudar ali no processo da pilha e também eletrólise, já que é uma bateria, ela tem os dois sentidos de funcionamento. Ok? Fabricação de fertilizante, papel, corante, e um dos problemas do ácido sulfúrico é devido a quando tem muita queima de combustível, quando libera óxidos de enxofre na atmosfera, que quando vai se misturar com a umidade do ar, costuma gerar chuva ácida. Ácido sulfúrico é um ácido forte, extremamente corrosivo. Nessa imagem aqui, ó, que eu estou apontando, isso aí é açúcar. A pessoa botou ácido sulfúrico em cima do açúcar, ocorre uma reação muito exotérmica e o açúcar ele é praticamente totalmente oxidado, fica só o carvão, como você pode ver aí. E aqui é as baterias. Bom, existem algumas tabelas que dizem que uma das maneiras de avaliar, lógico, não só essa maneira, são várias, de você começar a avaliar se um país é muito desenvolvido, é você observar a sua produção de ácido sulfúrico. Por quê? Porque o ácido sulfúrico está presente em diversos processos industriais. Então, um país que produz muito ácido sulfúrico é um país que possui muita industrialização, tá? Vamos ver mais um. Ácido nítrico, HNO3. Me lembro da universidade quando a gente fazia alguns experimentos com ácido nítrico. Era tudo contadinho, meu amigo, por causa... Eu até perguntava para o professor, tem substância que vocês nem se preocupam tanto em controlar? Por que é que controlam tanto o ácido nítrico? Aí, meu filho, quando você começa a assistir as aulas, você entende, ó, por causa disso aqui, ó. Principalmente fabricação de explosivos. A pólvora é porque dá para fazer um dos componentes da pólvora, o salitre do Chile, que é o nitrato de potássio, você pode fazer também a partir do ácido nítrico. Então, o ácido nítrico ele é utilizado na produção de alguns explosivos. Então, ela é uma substância química bastante controlada. Tá? Como ela é muito controlada, é por isso que é difícil comprar ela. Também presente na chuva ácida, porque quando você ocorre a queima de combustíveis nos motores, né? Ou também queimas em caldeiras industriais, o nitrogênio do ar, que é inerte, ele acaba virando óxidos. E os óxidos de nitrogênio, ao dissolver em água, alguns vão gerar o ácido nítrico, que é um ácido que vai dar uma diminuída no pH, gerando chuva ácida. Também é um ácido forte, muito corrosivo, certo? Produção do salitre também para fertilizantes. E é muito tóxico. Tanto o ácido sulfúrico quanto o nítrico são utilizados na produção de fertilizantes. Ácido fosfórico. O ácido fosfórico ele é usado na fabricação de refrigerantes, principalmente como acidulante, né? Ele também é utilizado como uma substância para dar uma equilibrada no sistema, dar uma controlada. E também fertilizantes agrícolas por causa do fósforo. Lembrem-se que fertilizante, gente, é base de NPK, que são os principais macronutrientes das plantas: nitrogênio, fósforo e potássio. Show?
E aqui nós temos o ácido acético, que é o ácido do vinagre, que nós utilizamos muito aí, quem gosta de salada, sempre coloca um vinagrezinho para dar aquela temperada. Já o ácido fluorídrico é aquele ácido que é usado para gravar os nomes e números em vidros de carro, o chamado chassi. O ácido fluorídrico ele tem uma característica interessante. Ele é o único ácido que você guarda ele em frascos plásticos, porque, como ele corrói o vidro, você não pode guardar em frascos de vidro, né? Isso por causa de uma reação do flúor com o silício, que o vidro, pessoal, é feito de silicatos, óxido de silício, por isso que acaba reagindo, tá bom? Então é o único ácido que você não guarda em frascos de vidro, os demais você acaba guardando. Já o ácido carbônico, utilizado nas águas gaseificadas e também no refrigerante, porque o ácido carbônico, gente, ele é um ácido instável. Ele sofre decomposição, formando água e gás carbônico. Então, quando ele vai se decompondo, aquelas bolinhas de gás que vão saindo no sistema é tudo CO2, gás carbônico saindo aí do sistema. Show? Tranquilinho? Então vamos agora classificar, relembrando a classificação dos ácidos. Pessoal, tomem cuidado que existem dois tipos de ácidos, os hidrácidos e oxiácidos. Diferença: hidrácidos não possuem oxigênio na estrutura e oxiácido possui. Por exemplo, HCl, HCN, H2S, HF. Todas essas fórmulas moleculares que eu citei, e nenhuma delas tem a presença de oxigênio. Então, nesse caso, é um hidrácido. Já os oxiácidos, ó, tem o H2SO4, HNO3, H3PO4, H3ASO3. Em todas eu citei o oxigênio. Então, quando citamos o oxigênio, nós temos um oxiácido, tá? Então, essa é a diferença básica. Tem que lembrar, porque existem regras diferentes na hora de dar o nome e na hora de determinar a força de um ácido, tanto para um hidrácido quanto para um oxiácido. Quanto ao número de hidrogênios, existem exceções, tá? Porém, na maioria das vezes, é só você olhar para o número de hidrogênios que aparece. Por exemplo, se só tem um hidrogênio, monoácido, 2, diácido, 3, triácido, 4, tetrácido, tá bom? As exceções estão no H3PO3 e no H3PO2, tá bom? Eu vou desenhar aqui, fica melhor de vocês entenderem por quê. Ó, o H3PO3, a fórmula molecular, a estrutura dele fica assim: o fósforo faz uma dupla com oxigênio, uma simples aqui, outra aqui. Ó, ele se liga com hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Não, deixa eu só apagar aqui, que é um 2. Não, tá certo ali, ó. Olha, 3 hidrogênios. Como você pode ver, dos 3 hidrogênios dele, só 2 estão ligados ao oxigênio. Um deles está ligado ao átomo central. Esse daqui que está ligado ao átomo central é uma ligação muito forte, difícil de sofrer ionização, diferente desses 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. Então, só esses 2 aí são ionizáveis, quer dizer, só eles vão sofrer ionização. Então, o H3PO3, ele não é um triácido, ele é um diácido, tá? E a outra molécula é o H3PO2. Show? O que acontece aqui? Essas duas ligações aqui são difíceis de ionizar, porque é ligação direta com o átomo central. Essa daqui não. Então ele só tem um H+,
ionizável, certo? Então ele é um monoácido. Belezeira? Tranquilinho? Mas como são exceções difíceis de aparecer, pode ficar tranquilo, na maioria das vezes funciona o que está aqui na tabela. Quanto à volatilidade, voláteis são ácidos, gasosos ou líquidos de baixo ponto de ebulição, como ácido clorídrico, ácido sulfídrico, carbônico, nítrico, sulfuroso. Já, os ácidos sólidos e os líquidos de alto ponto de ebulição, por exemplo, líquidos de alto ponto de ebulição, fosfórico e sulfúrico, são os principais exemplos. Então grava logo, fosfórico e sulfúrico são os fixos, aqueles que não são tão voláteis. Quanto à força, aqui tem um decorebazinho, tá? Não se esqueça, ó. Quando for um hidrácido, só esses três aqui são fortes: HCl, HBr e HI. Já o HF é moderado e todos os demais são fracos. Então basta gravar. HCl, HBr e HI são fortes, HF moderado e os demais são fracos. Já em relação ao oxiácido, a gente tem que fazer um cálculozinho. Por isso que eu vou até deixar que vocês anotem isso aqui. Vocês têm que perceber que você vai pegar o número de oxigênios existente menos o número de H+ ionizáveis. Por exemplo, olha aqui essa fórmula. Tem 4 oxigênios menos 1 hidrogênio vai dar 3. Aqui, ó. 4 menos 2 vai dar 2. 2 menos 1, 1. 3 menos 3, 0. Então, ó, esses dois ácidos aqui, ó. O primeiro é muito forte. Ó. Muito forte. O segundo é forte. Este daqui é moderado. E esse aqui é fraco. Beleza? Aí tem que seguir essa regrinha, que é o número de oxigênios da estrutura menos o número de hidrogênios ionizáveis. Jorginho, jogue 2 minutinhos para os meninos anotarem essa informação rapidinho. Show, então vamos seguindo aqui. Pessoal de Jeromen acabou de conectar. Abração para vocês. Então, na hora de dar o nome, pessoal, o que é o hidrácido sem oxigênio? Como vocês podem ver, todas as fórmulas de baixo não têm oxigênio. Então,
sempre o nome vai começar com a palavra ácido e você vai colocar hídrico como sufixo do elemento químico deste ácido, tá bom? Como aqui tem o Cl, cloro, então você coloca ácido, ok? Clorídrico. Só substitui o sufixo, certo? Ali é o iodo. Se é o iodo, ácido iodídrico. Beleza? O S é o enxofre, então é o ácido sulfídrico. E o F é o flu, ácido fluorídrico. Show? Então, como vocês podem ver, o nome de um hidrácido não é tão complicado. É só colocar o termo hídrico no final como sufixo de um elemento químico. Aí no caso HCl é o cloro, então só tirei o O, botei o hídrico. O I ali, o iodo, só substituiu pelo hídrico, sulfídrico e o fluorídrico, tá? Esse aqui é mais light. Os oxiácidos é que dão um probleminha. Em primeiro lugar, essa tabela aqui você tem que gravar ela. Por quê? Você vai colocar o nome ácido, prefixo se for necessário, o nome do elemento seguido do sufixo, tá bom? Para determinar, nós precisamos calcular o NOx, o número de oxidação, que é um valor que todo elemento vai adquirir quando forma ligações químicas, tá? Ou então quando perde elétrons ou ganha. Quando você calcular o NOx do elemento e ficar entre 1 e 2, você vai colocar o prefixo hipo e o sufixo oso. 3, 4, sufixo oso, 5, 6, sufixo ico. E quando for mais 7, é o prefixo pé e o sufixo ico. Então, essa tabelinha tem que ter ela em mente, tá? Lembrando que aqui tem uma regrazinha do oxigênio. O oxigênio, pessoal, e o hidrogênio sempre vão aparecer nos oxiácidos, tá? O NOx do hidrogênio é sempre mais 1 e do oxigênio é menos 2. Existe uma exceção, porém, nos ácidos essa exceção não vai ocorrer. Sempre vai ser desta maneira aí. Então você pode ir tranquilamente, sempre vai ficar assim. O hidrogênio é mais 1, oxigênio menos 2, tá? Vamos lá. Vamos botar o nome aqui. Primeiro a gente tem que determinar o NOx. Eu vou fazer o cálculozinho do primeiro, só para demonstrar como é esse cálculo. Depois eu vou ficar fazendo de cabeça. Olha, quando você tem um HBRO, eu sei que o NOx do hidrogênio é mais 1, tá certo? Só tem um átomo de hidrogênio, certo? Então você pega esse mais 1 vezes 1. Beleza? Porque você vai somar o NOx de todo mundo. O bromo a gente não sabe, chama de X. Você sempre vai saber o NOx do oxigênio e do hidrogênio. No caso do oxigênio, o NOx é menos 2, mas só tem um átomo, por isso que a gente multiplica por 1. E essa soma tem que ser igual a 0. Por que é que eu multipliquei todo mundo por 1 aí? Você tem que multiplicar pela quantidade de vezes que esse átomo aparece, é o que a gente chama de atomicidade. O número de vezes que o átomo aparecer, você tem que multiplicar. Por quê? Porque esse valor é para um átomo, então mais 1 é para um átomo de hidrogênio. Se tivesse 2 átomos de hidrogênio, é mais 1 para cada um deles. Por isso eu teria que multiplicar por 2. Então aqui fica 1 mais x menos 2 igual a 0. Menos 2 mais 1 fica menos 1. Quando joga para o outro lado, fica mais 1. Tá? Então já sei que o NOx do bromo aqui, ó, é mais 1. Deixa eu fazer mais um cálculo aqui, no caso o HBrO4.
O hidrogênio é mais um. Como só tem um, multiplica por um, fica do mesmo jeito. O bromo é que a gente quer saber, chama de X. Já o oxigênio, o NOx é menos 2. Mas como são 4 átomos, vamos multiplicar por 4. E essa soma tem que ser igual a 0, certo? Então fica 1 mais x menos 8 é igual a 0. Menos 8 mais 1 fica menos 7. E quando a gente joga para o outro lado, fica mais 7. Então, ó, bem aqui o NOx do bromo é mais 7. Deixa eu apagar aqui. Então aqui é mais 1, mais 7. Aqui é mais 6 e aqui é mais 4. Dica que eu dou para vocês é o seguinte: é bom gravar alguns ânions, por exemplo, PO4, ele é 3 menos, só que a carga do fósforo aqui é mais 5. No SO4, a carga do enxofre é mais 6. No CO3, a carga, o NOx aqui, ó, é mais 4. No NO3, a carga do nitrogênio é mais 5. Então, é interessante você gravar a carga de alguns elementos, principalmente esses que mais aparecem, como o nitrogênio no NO3, o carbono no CO3 2-, o carbonato, o enxofre no SO4 e o fósforo no PO4. São os ânions que mais aparecem, então é interessante você gravar estas cargas aí. Então, vamos dar um nome aqui, ó. Sempre começa com a palavra ácido. Quando o NOx for mais 1, nós temos que botar o prefixo hipo, quando for mais 1 ou mais 2, tá? Como é o bromo, hipobromo, e no final o sufixo oso. Então, ácido hipobromoso. Aqui no caso, ó, ácido, quando o NOx é 7, fica o quê? Pé, escreve o bromo, e no final o sufixo ico. Ácido pé brômico. O sulfúrico. No caso aqui, ó, ácido, coloca o termo sul, fu, sulfo e o final ico. Sulfúrico. E embaixo, ácido sulfuroso. Como vocês podem ver, eu não coloquei prefixo nos dois exemplos de baixo, porque é 6 e 4. Você só coloca o prefixo hipo se for 1 e 2 e o per se for mais 7. Nos outros casos, você só coloca sufixo, não coloca o prefixo, tá bom? Então, como esse caso aqui de NOx, eu quero que vocês anotem esses nomes, gravem o NOx ali para vocês irem treinando, principalmente para as provas que vão cair algumas questõezinhas de nomenclatura de ácidos, tá bom? Pelo menos os ácidos mais comuns. Joga 2 minutinhos, meu chefe!
Cima. Vamos para cima, vamos para cima. Passar o slide aqui. Bom, agora as bases. Qual a diferença das bases para os ácidos? É porque, no caso das bases, o processo que elas sofrem é chamado de dissociação. Dissociar, gente, é você, ao dissolver em água, liberar o íon hidroxilo, o OH-. O processo que ocorre aqui é uma dissociação. Por quê? Na dissociação, os íons já existem, porque no caso são compostos iônicos as bases. Por exemplo, quando você analisa o sódio, Na+, está ligado com o ânion OH-. É uma ligação iônica, quer dizer, os cátions e os ânions já existem e é uma ligação feita a partir da eletrostática, né? Tem a interação eletrostática. Quando adiciona em água, ocorre a separação dos íons que já existem, liberando o Na+ e o OH-. A diferença é que agora eles vão estar na fase aquosa e vão estar como íons livres, certo? Se eles são íons livres, dissolvidos em água, são ótimos condutores de corrente elétrica. Agora, cuidado. Quando estão na fase sólida, os íons estão presos no retículo cristalino, que é esse caso aqui, ó. Os íons estão presos. Eles não vão conduzir corrente elétrica quando eles estão presos no retículo cristalino, mas quando dissolvem em água, ocorre a dissociação, eles ficam livres e são ótimos condutores de corrente elétrica, tá? Algumas bases, por exemplo, soda cáustica, hidróxido de sódio. Uma das bases, o hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica, eu acho que é a base mais comum, que tem a mais conhecida, tá? Porque ela é muito utilizada na fabricação de sabão. Muita gente usa o óleo reciclado, né? Óleo reaproveitado, para produzir o sabão. E também no desentupimento de pia, né? Existem muitos produtos utilizados em desentupimento de pia, porque a principal causa do entupimento é o excesso de gordura. Então, esse excesso de gordura, se utiliza uma base, porque a base ela reage com esses ácidos graxos, tá? Limpando, ajudando no desentupimento da pia. Ok? Bom, hidróxido de magnésio, leite de magnésia, muito utilizado como antiácido. Show? Tá aqui o famoso leite de magnésio. Só tome cuidado para não tomar demais, viu? Se tomar muito, não dá certo. E por que a gente pode tomar esse? Muito aluno pergunta, professor, por que eu não posso usar o hidróxido de sódio como antiácido? É porque o hidróxido de sódio é uma base forte, então ele é muito corrosivo. Se é forte, é corrosivo. Vai agredir a sua mucosa, vai causar ferimentos extremamente graves. Por isso que a gente não usa nem base forte, nem ácido forte para consumo. É só fracos, tá? Porque os fracos vão reagir, que nem os fortes, mas não vão trazer o problema da corrosão, tá? E como o hidróxido de magnésio é uma base fraca, ele não vai provocar corrosão, mas vai reagir com o ácido, combatendo a azia. Hidróxido de cálcio, muito utilizado em pinturas de parede, porque quando você dissolve a cal na água, aí usa ela como pintura, como ela está aqui, ó. O cara que mistura na cal com a água já para fazer a pintura. Tenho certeza que vocês já viram os caules de planta pintado com hidróxido de cálcio por aí. Isso aí é a pura cal. E o hidróxido de alumínio, utilizado na estação de tratamento de água, que é um exemplo do que acontece. Você tem a água aqui barrenta, você coloca o hidróxido de alumínio, certo? E ele vai fazer o processo chamado de floculação. Como vocês podem ver, os grãos aqui são extremamente pequenos, eles aumentam de tamanho, ficam mais densos e vão para o fundo. É a floculação. É usado na estação de tratamento de água, né? Mas na estação de tratamento de água, eles utilizam duas substâncias químicas para reagir entre si, formar o hidróxido de alumínio e assim ocorrer o processo de floculação, tá? E também o hidróxido de alumínio
usado no combate da azia e queimação, quando a gente está com alta concentração de ácido, você toma a base ajuda a passar esse efeito da queimação, porque ela vai reagir com ácido, diminuindo a sua concentração, tá bom? Outro detalhe, classificação das bases. Gente, as bases é de acordo com o número de hidroxilas. Por exemplo, se tem uma hidroxila, monobase. 2 de base. 3 tribase. 4 tetrabase, certo? Dependendo do número de hidroxilas, nós temos a classificação desta base. Outro detalhe é quanto ao grau de dissociação. Resumindo, quanto maior o grau de dissociação, mais forte é a base. E a tendência que ela tem de se quebrar, de liberar hidroxilas. Nesse caso, são as bases dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, tomando cuidado para o hidróxido de magnésio e também o hidróxido de berílio, que eles não são tão solúveis assim, tá? E eles são da família 2A. Então, no caso, vocês têm que gravar que as bases fortes são todos de elementos da família dos metais alcalinos, como lítio, sódio, potássio, rubídio, o césio, não vou botar o frâncio, e na 2A temos o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, o bário não. Então a gente corta, ó. Deixa eu botar o bário aqui, é o rádio que não entra. Porém, berílio e magnésio estão fora, tá? Bases fracas, hidróxido de amônio e todas as demais. De novo, base forte, 1A e 2A, com exceção do berílio e do magnésio, que são fracos. E bases fracas, hidróxido de amônio, magnésio, berílio e as demais existentes. Show? Quanto à solubilidade, muito solúvel, família 1A, os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, tá? As bases desses metais são muito solúveis. E o hidróxido de amônio, pouco solúvel, família 2A, insolúvel as demais. Mas vamos lembrar que o berílio e o magnésio não entram. Só vai ser o quê? Cálcio, estrôncio e bário são pouco solúveis. As demais bases conhecidas são todas insolúveis. São praticamente insolúveis, tá bom? Quanto a dar o nome? Muito simples. É dependendo do NOx. Elementos que têm NOx fixo são elementos da família 1A, 2A, os principais: alumínio, o zinco e a prata. Esses daqui são os principais, tá? Existe, se eu não me engano, mais 2 casos, mas praticamente não aparece. Então, ó, família 1A, família 2A. Família 1A, todo mundo tem NOx mais 1, 2A, NOx mais 2. Como todos aí tem NOx fixo, só tem um NOx, você não precisa estar colocando o número do NOx na nomenclatura. Basta colocar o nome, ó. Hidróxido, aqui no caso, de sódio, tá? E aqui, ó, hidróxido de magnésio. Então, quando você tiver NOx fixo, família 1A, 2A, alumínio, zinco e prata, basta você botar o nome hidróxido de e o nome do metal. Não tem muito segredo. As coisas ficam um pouquinho mais complicadas quando o NOx varia. Porque aí quando o NOx varia, a gente tem que analisar essa situação aqui, ó. O mais comum é dar o nome assim, ó. Por isso que eu sempre peço para aprender primeiro esse antes de tentar esse aqui, ó. Porque para você dar o nome com ico e ioso, você já tem que conhecer bem os NOx dos metais. Os demais metais, o NOx varia, quer dizer, ele vai ter mais de um NOx. Só que nas bases é fácil de determinar, porque o NOx do elemento é igual ao número de hidroxilas. Ó, no caso do níquel, se tem 2 hidroxilas, o NOx do níquel aqui é mais 2. E o níquel aqui, o NOx dele vai ser mais 3, porque tem 3 hidroxilas aqui, aí lá em cima tem 2.
Então, na hora de dar o nome, fica hidróxido de, aí você bota o nome do metal, níquel e o NOx em algarismo romano. Hidróxido de níquel 2. Já o outro, ó, hidróxido de níquel, hidróxido de níquel 3. Show? Então você pega o nome da substância, o hidróxido, o nome da substância e o seu NOx, tá bom? Então, ó, vou dar 2 minutinhos que eu quero que vocês anotem a regra, esses 2 nomes, aí eu faço mais alguns exemplos, tá bom? Joga 2 minutos aí, meu amigo Jorge. Então vamos seguindo aqui. Fazer mais os nomes. Agora vamos colocar o nome dessas moléculas aqui, ó. No caso, ó, tem 2 hidroxilas aqui. O NOx do ferro vai ser 2. Tem 3 hidroxilas aqui, ó. Mais 3. Aqui, ó, só tem uma. Mais 1. Aqui tem 3, mais 3. Só que agora eu também vou colocar aquela outra nomenclatura lá, tá? Aqui fica, ó, hidróxido de ferro 2. Caso você vá usar a outra nomenclatura, eu vou botar logo o nome do outro, fica mais fácil. Aqui fica, ó, hidróxido de ferro 3. Certo? Aqui, ó, hidróxido de ouro 1. E aqui, ó, hidróxido de ouro 3, certo? Então, naquela primeira nomenclatura, basta colocar assim. Agora, quando se trata de maior NOx, menor NOx, colocando icoioso, a nomenclatura fica assim: ferro, o menor NOx, que é esse primeiro aqui, é só colocar o final oso. Então fica hidróxido ferroso. E no de maior NOx, que é o 3, coloca ico. Então fica hidróxido férrico. No caso do ouro, hidróxido
auroso. Não tem um acento não, deixa eu tirar. Hidróxido auroso. E lá embaixo, hidróxido áurico. Hidróxido áurico, por causa que o maior NOx a gente coloca ico e o menor NOx coloca oso. Bem simples na hora de dar o nome. A diferença do menor NOx e o maior NOx é aquele ali do final ico e oso, tá? Nesse caso, esse tipo de nomenclatura eu sempre peço, ó. Só passe a usar essa depois que você já entender bem essa daqui. Por quê? Essa daqui também é bastante usada e é mais fácil de aprender. Lógico que é interessante aprender as duas. Mas foca primeiro nessa, entendeu essa aqui, aí foca na outra, tá bom? Jorginho, põe um minutinho aqui só para os meninos anotarem esses 2 minutos só para anotar esses 2 nomes aqui, treinar em casa. Vamos lá. E vamos seguindo. Agora falar um pouquinho dos indicadores, só para lembrar vocês o que são indicadores. São substâncias cujas cores, tá? Quando elas mudam quando você varia, altera o pH do ambiente, quer dizer, você deixa o meio mais ácido ou mais básico. Você vai alterando o pH e essas substâncias vão alterando sua cor. Lembrando que o pH ele tem 3 regiões. A região neutra, que é quando o pH é 7, e quando for menor que 7, o pH se torna ácido. Maior que 7, o meio é básico ou alcalino. Quer dizer, acima de 7 até 14, meio básico ou alcalino. Menor que 7 até 0, meio ácido, tá? Então, quando você faz essa variação, por exemplo, o papel de tornassol é um tipo de indicador. É um papelzinho que ele fica com a cor azul ou vermelho. Ele fica vermelho em meio ácido e azul em meio básico. Certo? Outro indicador importante, a fenolftaleína, que ela tem um ponto que é em torno de 8,2. Acima de 8,2, ela fica assim, ó, rosinha, indicando que é um meio básico. E quando fica com pH menor que 8,2, ela fica incolor. Agora tem que tomar cuidado que entre 7 e 8,2 aqui ainda é meio básico. Então é por isso que é interessante utilizar mais de um indicador quando for fazer testes de pH usando indicadores, porque não existe nenhum que tenha o ponto de viragem exatamente em 7. Tem vários que têm um ponto de viragem próximo de 7, mas igual a 7 não.
Por isso que uma das regras é utilizar mais de um indicador. Um que tem um ponto de viragem acima de 7 e um que tem um ponto de viragem abaixo de 7, como o azul de bromotimol. Por causa que ele tem um pH abaixo de 6, certo? Ele se torna amarelo. Ele fica amarelo com pH abaixo de 6. Então, se o azul de bromotimol ficar amarelo, tu já tem certeza que o meio é ácido. E quando o pH fica acima de 7,6, ele fica azul. Então, quando fica azul, você já sabe que é um meio básico. Mas ele possui um intermediário em tons de verde, que é entre 6 e 7,6. Existe esse intervalozinho, tá? Outro indicador que nós temos é o alaranjado de metila, que com pH abaixo de 3,1 ele fica vermelho. Assim, ó. E acima de 4,4 ele fica um alaranjado ou meio amarelado. O problema é que de 4,4 até 7 nós ainda temos meio ácido aqui. Por isso que é interessante utilizar pelo menos 2 indicadores. Por quê? Utilizando 2 indicadores, um com ponto de viragem abaixo de 7 e outro com ponto de viragem acima de 7, você pode ter certeza e garantir se aquele meio é ácido ou é básico. Tá bom? Então, pessoal, nosso primeiro horário está encerrando. Vamos dar uma pausazinha rápida só para beber uma água e a gente volta já já para o segundo horário, tá bom? Valeu!